Louvado seja o Senhor. Você que está em casa, que a bênção seja com você também, que você possa desfrutar desse tempo diferente. Passe para alguém da sua família, você passa esse vídeo para alguém da sua família, você indica, você dá aí o seu like, faça seu comentário. Se você acredita que família é bênção, faça aí um comentário, mas eu quero que você participe. Não apenas assista, mas participe. Amém? Irmãos, eu vou abrir um livro aqui de Neemias, no capítulo 1. Enquanto eu oro, porque eu não quero me demorar. Pai, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui e colocar diante de Ti a minha vida. Eu só estou onde estou porque Tu és quem és e assim Tu decidiste que eu estivesse. Então, segundo a ordenança, a direção do Teu Espírito, assim seja, Pai, a Tua palavra revelada à igreja, edificando a igreja, exortando a igreja, alinhando a igreja, posicionando a igreja, mas fazendo com que ela fique linda, formosa, perfumada para o esposo que é Cristo. Pai, em nome de Cristo, que essa palavra possa servir de alento, servir de direção e fortalecer a nossa vida. Assim eu oro e coloco diante de Ti, para a glória de Cristo e para a alegria de cada filho que foi gerado nele, por Ele e para Ele. Assim seja. Amém. Amém. Neemias, no capítulo 1. Eu vou ler 3 versículos de Neemias, no capítulo 1. E eu quero que você acompanhe. O texto diz assim, Neemias, no capítulo 1, a partir do verso 1 ao 4, melhor dizendo, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susã, Anani ou Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, e indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, e os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém, eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Até aqui. Neemias. Neemias, ele é um cara que, na Bíblia, no contexto bíblico, ele não é nada, aparentemente. Ele não é profeta, Neemias não é rei, Neemias não é pastor, Neemias não é apóstolo, Neemias não é evangelista, Neemias ele não é mestre, Neemias ele não tem nenhuma função sacerdotal, ele não é sacerdote, Neemias não é nada disso. Neemias ele é um copeiro do rei Artaxerxes, ou seja, Neemias é um escravo. Neemias é um escravo, é um homem que não é nada, não tem nenhum título, ele não tem nenhuma posição, ele é um escravo do rei e ele era copeiro do rei. O que um copeiro do rei fazia? Ele bebia, tudo que o rei ia beber ele tomava primeiro, tudo que o rei ia comer ele comia um pouco primeiro, caso estivesse envenenado, porque já naquela época já existia aqueles conchavos para envenenar os reis, já havia inimigos do rei. Então, o copeiro que fazia essa parte, ele comia, bebia primeiro, se ele estivesse envenenado, ele morria. Se ele morresse, ele era enterrado e mandava matar quem cozinhou, quem preparou na cozinha, o rei continua vivo, levanta tudo, gente nova e assim vai. Essa é a vida de um copeiro. Detalhe, ele tinha que andar bem vestido, porque ele ia se apresentar diante do rei todo dia, toda a refeição. Então, se vinha uva, ele tinha que comer uma uva, se tinha um suco, ele tinha que tomar um gole daquele suco, tudo ele tinha que provar primeiro, porque se tivesse mal, faria mal para ele, não para o rei. Esse é Neemias. O que ele ganhava? Nada, só ficava ali, comia um pouquinho melhor, se vestia melhor, mas ele é um escravo. Por que escravo? Porque o Império Persa havia escravizado e trouxe algumas turmas. E ele veio em uma das turmas, esse jovem chamado Neemias.
Como ele não é nada, nenhum título, nenhum encargo, nada assim, ele está ali como um escravo. Esse moço, Neemias, ele está vivendo um período de escravidão no Império Persa, um império que talvez tenha matado pessoas da família, e ele está ali. Num dado momento, vem a família dele, vem alguns, vem de Jerusalém, e vem um irmão dele chamado Hanani. Quando ele vê, ele vai abraçar o irmão, conversa com o irmão, e ele fala: meu irmão, como que está lá em Jerusalém? Porque não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, e ele quer saber, como que está tudo lá? E o irmão dá notícia para ele, fala: olha, está tudo muito mal, as muralhas foram derrubadas, os portões queimados, o povo está passando fome, o povo está sendo escravizado, o povo está sofrendo, eles estão ali passando lutas terríveis, grande tribulação, diz o texto, privação e humilhação. O verso 4 diz assim: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, e lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. É só o que ele podia fazer. Quando ele tem essa notícia, ele se angustia tanto de saber que a família, que os amigos de nação ficaram nesse estado lá em Jerusalém, e ele não pode fazer nada, ele se assentou, chorou amargamente, lamentando por alguns dias, falando com Deus, e assim ficou Neemias passando essa agrura, essa agonia, essa dor de não poder fazer nada. Ele não tinha função nenhuma, era só um copeiro escravo, ele não era nada. Por isso que o tema hoje é esse: família como alvo. Anota isso, família como alvo. Hoje eu quero falar sobre família e família como alvo. Eu sabia que qualquer um de nós, todos vocês que estão aqui, eu, todos nós, lá fora, ninguém no planeta que nasceu, está conosco ou nascerá, ninguém consegue vir se não for por um mecanismo, um meio criado pelo Criador. Qual? Através de uma semente e de um útero, uma terra. Homem tem o sêmen, a semente. A mulher tem o útero, que representa a terra onde germina a semente. Então encontra-se o sêmen ou a semente com a terra e gerou você, gerou a mim, gerou qualquer ser humano. Até quem não crê em nada, mesmo que não creia no Criador, mesmo que ele não creia em nada, ou seja um religioso, ou seja ateu, seja o que for, mesmo não crendo, ele teve que passar por esse processo para hoje ser um incrédulo. Ele é um incrédulo que passou por esse processo. Todos passaram por esse processo. Não tem como nascer nessa terra se não passar pelo processo da semente e da terra. Não tem como. Todos têm que passar por esse processo. E ali o Criador sopra o fôlego de vida e ali começa então sendo instituída a família. A figura do homem, da mulher e dos filhos como fruto dessa família. Então não tem como não passar por isso. Todos vão passar por isso. Para poder nascer tem que passar por essa porta. É um portal. O útero é um portal. Então ele precisa passar por isso. E Neemias tinha família. E toda família que se preza, ela é aconchegada, ela tem as suas diferenças, mas ela também tem os seus acertos, tem ali o seu carinho, o seu amor, tanto que quando ele ouve a notícia ruim, ele chora. E não chora assim, aquele chorinho. Ele chorou amargamente, porque imagina, falar o estado que estava a família. Ele chorou amargamente, ele lamentou por alguns dias, ele se assentou. Isso é um ato assim de humildade, e ele passa por isso. E ele está nessa situação. O pobre Neemias agora aqui. Eu não coloquei aí, porque assim, não coloquei na tela, e nem você vai ter aí, mas eu vou falar para vocês, e para você também que está em casa. Toda família é um ambiente. Toda família é um ambiente. Já dizia alguém antigamente, já tem algo antigo aí, que dizia que se um porco tomar um castelo, ele não se torna rei, mas o castelo se torna chiqueiro. Essa é uma frase antiga, que se um porco tomar um castelo, ele não se torna rei, mas o castelo se tornará um chiqueiro. Por quê? Porque o ambiente onde se está é a partir do que eu sou.
O ambiente é reflexo do que sou. Então, se ele é um porco, o reflexo do que ele torna aquilo um chiqueiro. A nossa família é reflexo do que somos. A nossa família, ela é um reflexo. Então, nós, onde estamos em um ambiente, como somos chamados cristãos, nascidos de novo, amamos ao Senhor, amamos a família. Então, o ambiente ele vai se tornar aquilo que nós somos, porque é assim que funciona. O ambiente onde estamos, ele vai se tornar dessa forma. E família, deixa eu dizer para você, ela é um alvo. Ela é um alvo quádruplo. Família é alvo, presta bem atenção nesse início, depois a gente vai aprofundando mais aqui, mas é importante. Só que eu quero adiantar para vocês que estão aqui e você que está me assistindo aí. Não adianta desligar, não adianta que agora não é tarde. Não adianta mais. Se a sua família não está aqui, com você assistindo, se não está aqui, você é responsável por ela. Não tem mais o que fazer. Agora você vai carregar nos ombros a tua casa. Porque essa palavra é dentro da lei da representação. A sua família inteira não está aqui. Em tese, não. Mas, através da tua vida, ela está representada por você. Então, Deus é geracional. Ele olha para você e Ele quer a tua família. A família, ela tem alvo quádruplo. Alvo da família é quádruplo. Como assim? Primeiro alvo, que tem o alvo é a divindade. Quem é a divindade? É o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a própria divindade. Ele olha para a família como um alvo. Ele ama a família, ele instituiu a família, ele preserva a família, ele fortalece a família. É ele que criou a família. É ele que instituiu essa instituição chamada família. Então ele olha para a família, para a minha, para a sua, como um alvo. É um alvo da divindade. A divindade ela tem um interesse particular na família. Lembra, eu disse, ele é geracional. Quando ele olha para mim, ele já olha para gerações futuras. Quando ele olha para você, para o teu filho, para o teu neto, teu bisneto, ele vai olhando. Ele é geracional. Então ele está de olho na tua casa, de olho na tua família. Então a família é alvo da divindade. Eu não gosto da palavra trindade, eu uso a palavra divindade, que é bíblica. Então a divindade está de olho na tua casa. Só que também tem mais alguém de olho. As trevas também olha para a tua família e vê nela um alvo. Então a família ela é alvo da divindade, a família também é alvo das trevas. Ela é alvo. A família ela é como um alvo. Tanto da divindade, que ele tem o seu interesse particular de abençoá-la, quanto as trevas ele também olha como um alvo, com o seu interesse particular de destruí-la, desconstruí-la, aniquilá-la. Porque ele quer destruir tudo aquilo que o Criador ama. Então ele olha para a família com um olhar diferente. Mas as trevas estão de olho. Então, se a divindade está de olho, as trevas também estão. Então, nós como família nos tornamos alvo deles, tanto da divindade quanto das trevas. Nós somos alvo, um alvo notório deles. A família da qual você faz parte ou está aqui representando, ela tem como a posição dela um alvo da divindade, alvo das trevas, mas também é alvo das pessoas. E as pessoas das quais miram a tua casa, ou é para edificá-la, para construí-la ou destruí-la. Tem pessoas que odeiam tua família, mas tem pessoas que amam tua família. Então as pessoas também estão de olho na tua casa. Muitas pessoas estão de olho na minha família, na tua família, seja com um interesse de bom, de edificação, ou por inveja, ou por coisas ruins. As pessoas também estão, então já é um triplo alvo. Agora também tem um terceiro, que são as pessoas, mas há um quarto, que é justamente o meu alvo em parceria. Meu quem? O meu e o seu. O meu alvo. Por que alvo em parceria? Veja, a divindade olha para a nossa família como um alvo. As trevas olham para a nossa família como um alvo a ser atingido e destruído. Ele vem para matar, roubar e destruir. Inverso, né? Roubar, matar e destruir.
Então, eles olham. As pessoas também olham para a tua família como alvo. E nós também olhamos para a nossa família como alvo, porém em parceria. E aqui que fica sério. Porque se eu represento a minha família e você representa a sua família, cada um que está aqui representa a sua casa, a sua família, você tem parceria com alguém. Depende que olhar você tem. Se você tiver um olhar para a sua família com o olhar da divindade, você é parceiro do Altíssimo na edificação da tua casa. Se você emprestar teus ouvidos para as trevas, você é parceiro das trevas e vai destruir tua família e vai ajudar o diabo ainda. Nós temos uma parceria. Nós não conseguimos olhar para a nossa família de forma individual e falar assim, não, eu sou neutro, é só eu que estou olhando. Não, se você está olhando, você vai agir, você vai falar da sua casa, a esposa vai falar do marido, os pais vão falar dos filhos, os filhos vão falar dos pais, o marido vai falar da esposa e por ali vai. Dependendo do que sair da tua boca, dependendo do que ouvir e sair, determina que parceria você tem, se é com a divindade ou se é com as trevas. É você que tem que escolher a parceria que você quer para a tua casa. É inadmissível uma mulher falar mal do seu marido. É inadmissível um marido falar mal da sua esposa. É inadmissível os pais falar mal dos filhos. É inadmissível o inverso, os filhos falarem dos pais. Porque na hora que eu os critico publicamente, eu sou parceiro das trevas. E aí estreita. Aí vai estreitar. Por quê? Porque dependendo de quem eu sou parceiro, é o que a minha família vai estar colhendo e eu sou parceiro. Então eu preciso atentar para a minha casa com um olhar divino. Eu não posso olhar para a minha casa do jeito que o diabo olha e concordar com ele dizendo assim, não tem mais jeito não, filho, é tudo perdido, essa geração acabou. Eu estou matando a minha família com a boca, ajudando as trevas. Não, a minha família ela é uma bênção. Porque assim o Senhor o disse. É assim que Ele estabeleceu. Mas os problemas... Não, problema, tudo pode ter problema, mas eu não tenho problema nenhum. O que eu tenho é um Criador maravilhoso que me fez nascer numa família da qual eu sou representante e eu abençoo porque eu sei que o olhar dele é melhor que o meu, os planos dele são muito maiores, o amor dele é muito maior, então tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. E não pode admitir. Então, quem ama a família, ele vai ser parceiro. A família é alvo dos meus olhos e depende de quem eu vou ser parceiro. Então, eu preciso, nessa noite, você que está me assistindo, decidir de quem você é parceiro ou parceira, quando se trata da tua família. Você vai fazer parceria com a divindade que a criou ou parceria com Satanás que quer quebrá-la? Depende do que você falar. É você que escolhe. Então, nós aqui escolhemos qual é o parceiro que queremos ter na hora de olhar para aquilo que também é nosso alvo. A nossa família é nosso alvo. Então eu tenho que amar a minha família como Deus a ama. E como que Ele a ama? Do jeito que Ele ama, Ele é amor. Do jeito que Ele me amou. Com todas as faltas que tenho, Ele me amou a si mesmo. Então eu preciso compreender esses princípios aqui. E Neemias está passando uma situação da qual está vindo uma notícia muito ruim para ele. Triste, uma notícia assim abaladora, triste, passando fome, humilhação, a família dele está ruim, o irmão dele aqui, o texto não fala, mas deve ter vindo com o rosto debilitado, magrinho, sofrido, porque ele vem do olho do furacão, e aí Neemias ele senta, chora, geme, ele não sabe o que fazer. Se você lê na tua casa o livro de Neemias, eu aconselho você que ama a família, lê Neemias, e Neemias ele vai chorar pela sua família. Então você já começa entendendo isso, que a primeira coisa que eu preciso fazer para ser parceiro do Senhor para minha família é ser alguém que chora, alguém que ora por ela, alguém que se assenta. Esse se assentar é assim, ele é humilde para chegar na presença de Deus e chorar e orar por ela. Por pior que ela seja, ore pela sua casa, ore pela sua família. Se você criticar a sua família, você é parceiro do outro. Mas se você olhar para as dores que ela tem e se compadecer, você vai sentar e vai chorar e falar, Senhor. Aí para ele, você pode contar aquilo que para você é defeito.
Senhor, porque meu pai ele está assim, olha, minha mãe está assado, olha, meu irmão. Para ele você pode falar, porque ele tem olhares para mudar essa história, e ele vai mudar a história da tua vida. Ele vai alterar a tua família, porque estamos num período, hoje, por exemplo, a igreja está lotada, e ela está toda fracionada, as famílias, só veio representante das famílias quase. Então você que veio tem a dupla responsabilidade sobre os que não estão, porque nós representamos família na lei da representação. Então a lei da representação, eu represento a minha casa. E quando eu falo casa, não é só minha esposa, minha filha, são meus tios, são sobrinhos, enfim, família, onde tiver uma linha sanguínea, é minha família. Então eu tenho que ser um edificador da família. E a família é alvo dessas 4 olhares, da divindade, das trevas, das pessoas e o meu próprio alvo em parceria. Por que o meu em parceria? Porque eu vou decidir que parceiro eu quero ter. Pastor, é que você não conhece meu irmão, mas Deus conhece. Pode ter certeza, do jeito que ele amou você, ele ama teu irmão. Pode ter certeza disso. Ah, pastor, você não conhece meu pai. Rapaz, meu pai... Ele conhece. Ele conhece do mesmo jeito que ele te amou, amou teu pai. Então, se há lutas, há problemas, apresenta para ele. Ele tem a solução. Ele tem como resolver isso. Ele tem como fazer o que deve ser feito. Porque ele é o grande Criador de todas as coisas. Ele nos ama. Neemias, no capítulo 4, no verso 11 e 12, depois que ele recebe essa notícia, ele senta, chora, ele vai orar. Eu não vou ler, porque eu vou ser rápido, mas todo o capítulo 1, ele ora e ele chora, ele pede perdão para Deus dos pecados dele e do pecado da família. Ele fala, olha, eu errei e minha casa também errou. Meu povo errou, todo mundo errou, nós erramos, mas erramos dando as costas para o Senhor, mas eu estou me pondo na brecha. Ele fica assim. E no verso 11 e 12 diz assim, os nossos inimigos ameaçavam, antes que percebam qualquer movimento, ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Verso 12, os judeus que viviam perto deles, 10 vezes nos advertiram, cuidado, de todos os lugares onde moram, subirão contra vós de uma vez. Como que o inimigo ataca a nossa casa? Ele usa 2 táticas, a tática do susto, aqui é a tática do susto, é a mesma que Dalila usou, é a tática do susto e a implantação do medo. Haviam 5 inimigos, e esses inimigos, eles não podem tocar em Neemias. Neemias foi levantado pelo Senhor. Neemias, apesar dele ser quem ele é, um simples copeiro, ele ora. E o pai ouviu a oração e o gemido de Neemias. Então, com certeza, o Senhor vai ouvir a tua oração também. Ele vai atentar para o teu clamor também. E vai dar a você todas as armas necessárias para restaurar a tua casa. Porque para Neemias foi assim. Se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai ver que Neemias, ele traça um plano, ele gostaria muito de ir para Jerusalém, restaurar aquelas muralhas, restaurar os portões, levar mantimento, restaurar o culto ao Senhor, refazer o templo. Ele fez um plano, e ele chega na presença do rei, pronto para ser morto. Está no capítulo 1, quando ele deixa em casa, você lê, ele vai na presença do rei, o rei fala para ele assim, por que o teu semblante está caído? Ou seja, por que você está triste? Porque o copeiro não tinha direito de ficar triste diante do rei. Ele podia ser morto. Além de ser escravo, além de ser ameaçado de morrer por ter algo envenenado, ele tinha que aparecer bem, um bom semblante, bem vestido. E ele aparece triste, porque ele acabou de receber um monte de notícia ruim. E ele vai diante do rei com o semblante caído. Ou seja, o rei poderia dizer, eu não quero esse cara triste, com essa cara amarrada. Mata ele, põe outro copeiro. Podia falar isso. Mas a Bíblia diz que ele encontrou graça perante o rei Artaxerxes, rei da Pérsia. E o rei fala, por que você está assim? Aí ele conta o que aconteceu. E o rei fala para ele, sabe o quê? O rei diz para ele assim,
Quantos dias você precisa para restaurar lá a tua cidade? Aí ele dá todo o plano, todo o planejamento, e o rei dá cartas para ele e fala, então vai. Pega madeira, leva pessoas, ele autoriza e ele vai. Ele vai como um líder para restaurar, e depois de um tempo X era para voltar, mas ele vai. Todo feliz da vida. Essa é a história de Neemias. Então ele de copeiro, agora ele virou um restaurador. Você, não importa o que você é, Deus faz de você um restaurador, uma restauradora. Você que está aí me assistindo, você é restaurador, é restauradora, não destruidor. Destruidor é o outro. E Neemias, ele vai como um restaurador e volta para Jerusalém para restaurar, para fazer tudo. Só que os inimigos não gostaram. Quando você se levanta em prol da tua casa, os inimigos se levantam também. Quando você for orar pela tua casa, pode prestar atenção, o inimigo se levanta do outro lado. Com Neemias foi assim, porque é assim que acontece. Você começa a gemer pela sua casa, orar pela sua casa, querer o melhor para a sua família. E aí o inimigo se levanta e se levantou. O inimigo se levantou contra Neemias. E aí eles pegaram e lançaram ideias. Por isso que o verso 11, volta aí o 11. E os nossos inimigos ameaçavam. Não podiam tocar, mas lançavam ameaças. Antes que percebam qualquer movimento, ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali no centro da cidade e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles. Neemias está trabalhando com um povo, está levantando, restaurando a cidade, e o inimigo está ameaçando por tabela. Agora, olha o problema. Qual? O verso 12. Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: cuidado, de todos os lugares onde moram subirão contra nós de uma só vez. Ou seja, veio com um susto, veio com um medo. Agora o detalhe, o inimigo pegou pessoas da família, pessoas do seu próprio povo, dando ouvido para o inimigo. Eles começaram a querer fazer um ataque do lado de dentro. As nossas famílias muitas vezes são atacadas do lado de dentro. Aqui Neemias está com um povo. Aí alguns judeus que ficam perto do inimigo ouviram do inimigo as ameaças. Aí ele chega para Neemias, o judeu, o povo de Neemias. Fala, Neemias, olha, 10 vezes foram falar com Neemias. 10 vezes foram pôr medo. 10 vezes foram colocar susto, foram assustar, foram implantar medo na vida de Neemias. E o inimigo, como ele não se dá por vencido, ele tenta levantar perseguição de dentro da família. Então, na nossa casa, na nossa família, muitos dão ouvido para as trevas, que não sejamos nós. Porque nós somos parceiros da divindade, não das trevas. Quando é que eu sou parceiro das trevas? Quando eu dou ouvido para avanços, para ataques, para ameaças. Veja, 10 vezes, o próprio povo de Neemias está falando, olha, cuidado, 10 vezes foram falar para ele, olha, cuidado, eles falaram que vão vir, cuidado, aquele medo, aquele pavor para Neemias que está refazendo. A cidade está reconstruindo, os muros, ele está fazendo tudo. Então você começa a orar, reconstruir, gente da tua casa vai começar a dar ouvido para o inimigo. Por isso é preciso tomar muito cuidado em que mesa você senta. Ou você senta na mesa do Senhor, ou na mesa dos demônios. A mesa que você sentar é o tipo de audição que você terá e o tipo de medo que você expressará. A Bíblia diz isso, não sou eu não, é a palavra. Eu não posso sentar em 2 mesas. Cristo continua virando mesa e continua com a zorrague na mão. Só que agora para filho, ele não expulsa do templo, ele disciplina. Então cuidado. O que você ouve nas mesas, cuidado. E Neemias, ele vai ouvir, aí está naquele ambiente de mesa, o povo vem e ameaça, fala, cuidado Neemias, cuidado. Gente dele, não é o inimigo. O inimigo falou para alguém da família dele, do povo dele, vem e lança um susto. E aqui, esses judeus viviam entre os inimigos. Tem gente da nossa família que vive junto com os inimigos. Mas deixa eu te falar, é a nossa família. E você vai ser um instrumento libertador e restaurador deles. Igual Neemias. Neemias capítulo 13, dá uma olhada o que ele faz quando ele recebe 10 vezes essa notícia. Ele diz assim, 4:13, verso 13.
Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares mais abertos, divididos por quê? Está escrito o que aí? Dividido por famílias, armados com espadas, com lanças e arcos. Neemias ele vai tomar a melhor decisão da vida dele. Como vem a notícia de que o inimigo vai atacar, o inimigo vai fazer isso, vai impedir a obra, vai destruir ele, vai ter armadilha. Como vem, ele toma a melhor decisão. Ele fala, já que vocês estão falando assim, eu não vou correr. Mas ele vai reposicionar as pessoas e ele vai colocar, como o próprio texto está dizendo, ele vai posicionar alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha. Você sabia que o sistema baixo que o mundo quer enfiar dentro da nossa casa, somos nós que temos que vigiar? Temos que vigiar os campos, os lugares baixos, as baixarias que o mundo quer enfiar na tua família. Ali é a mesma coisa, a mesma tipologia. E ele vai colocar guardiões, ele vai colocar, diz o texto aqui, alguns homens nos pontos mais baixos da muralha e nos lugares mais abertos, vulneráveis. Então ele vai tomar essa decisão. Então ele considera, o que Neemias está fazendo? Ele está considerando que as famílias vão desbaratar as táticas do inimigo. Porque vieram com as notícias, olha, vai atacar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele entende, o melhor exército que tem é a família. O primeiro exército que Neemias levanta é família. É o exército de famílias. E ele vai reposicionar as famílias como exército. Deus está levantando famílias como um grande exército nesse tempo. E ele está fazendo isso aqui, ele vai fazer exatamente o que Neemias está fazendo. E ele considera que as famílias vão vencer tanto a tática do medo, quanto das infiltrações, quanto das ameaças. As famílias vão vencer. Por quê? Porque é uma tática divina. Ele vai fazer isso. E ele vai organizar dessa forma. Ele vai dividir por famílias, armado de espadas, lanças e arcos. Vamos lá para a simbologia. Espada, lanças e arcos. Espada, inimigos de perto. Lança, inimigos a média distância. Flechas, que é o arco, inimigos mais longe. Então ele arma as famílias. Nós, como família, nós temos empunhado conosco espadas para rebater os inimigos de perto. Temos lanças para rebater os inimigos a média distância. E temos flechas, arcos, que são os inimigos a longa distância, porque a flecha busca longe. Por isso usa essa tipologia de que as famílias eles teriam com eles armados com espadas, lanças e arcos. Então ele vai dizer dessa maneira. Então a força não era de um exército, era de famílias. E continua sendo assim, família é a maior força que existe. Por isso ela é tão atacada. E alguém da família tem que se levantar. Se todo mundo falhar, você é responsável por ela. Todo mundo falhar na sua casa, o Senhor conta com você como representante dessa família. Porque nós temos essa responsabilidade. Sabe o que é a palavra responsabilidade? Eu já ministrei isso aqui. O que é responsabilidade? Responsabilidade é uma resposta que eu dou a Deus pelas habilidades que Ele me deu. Responsabilidade, resposta à habilidade que Ele me deu. Se você tem uma habilidade, use em favor da sua família com responsabilidade. Se Ele te deu uma habilidade, seja responsável pela habilidade que Ele te deu, e isso cubra a tua casa. Você tem habilidades, então use essa habilidade para proteger sua família. Você tem habilidade de prosperar, então prospere muito, cuide bem da sua casa. Você tem habilidade para fazer conselhos, faça. Então use essa habilidade com responsabilidade. É uma resposta que eu dou ao Criador pelas habilidades que Ele me deu. Todo mundo que está aqui tem alguma habilidade. Então quando eu sou responsável, ou seja, responsabilidade, eu vou dar uma resposta positiva ao Criador que me habilitou. Ele me deu habilidades. E essas habilidades eu uso de forma responsável. Primeiro, em prol da minha casa, em prol da família. O primeiro exército de Neemias formou em Jerusalém foi um exército de famílias, distribuída por suas forças. Somente uma família madura pode triunfar
sobre as atitudes baixas, das baixezas que o mundo oferece. Verso 14 de Neemias. Neemias, ele estimula a não lutar pela muralha, a não lutar pelas paredes, não lutar pelas coisas, mas lutar por pessoas. Olha o verso 14. Fiz uma rápida avaliação, Neemias, ele é só um escravo, lembra? Só um copeiro. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados, ao restante da população: não os temas, de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso. Agora ele vai dizer: e lutai com bravura por vossos irmãos, por vossos filhos e filhas, por vossas esposas e por vossas propriedades. Propriedade depois lá no fim. Primeiro pessoas, luta primeiro por pessoas, depois por coisas. Nunca coloque coisas na frente das pessoas. São as pessoas que ficam antes de qualquer coisa. Amém? Ele vai dizer: lutem com bravura. Não é de qualquer maneira, é com bravura. Sejam corajosos, avancem. E é interessante que ele diz: lutem por vossos irmãos, filhos e filhas, esposas e propriedade. Ele não fala para lutar pelos maridos. Por quê? Porque os maridos estão incluídos nos irmãos. Os maridos, ou seja, os homens, protegem os outros homens. E todos os homens juntos protegem as esposas, respectivas esposas, protegem os filhos e filhas, vai começar a proteger toda a população e depois, por último, as propriedades também. Então, ele levanta um grupo assim. Os maiores valores de um homem depois do seu Criador são, anota aí, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas casas. Essa é a ordem. Essa é a ordem. A sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas casas. Em todo tempo, os bens materiais estão no fim da fila. Eu sei que existe uma justificativa e talvez alguns que estão aí me assistindo vão justificar também. Vão dizer assim: mas tudo que eu busco é para a família. Você tem que perguntar para o teu filho se ele prefere aquele carro, aquela bicicleta ou quer você. Criança sincera, eu falo: não, eu quero o tempo com meu pai, eu quero o tempo com a minha mãe. Você vai perceber que há uma inversão de valores. Então é óbvio que eu tenho que lutar, eu tenho que dar o melhor, mas eu preciso entender que o melhor a ser dado é dado para a pessoa. Os filhos querem os pais, as esposas querem os maridos, os irmãos querem estar junto com os irmãos à mesa. Enfim, a família é primeiro lugar. A família vem ali em primeiro lugar. Efésios, isso aqui vai piorar um pouquinho. Efésios 2, 19 e 20 diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros e nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o paizão aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, o próprio Cristo, a principal pedra angular, aquela que dá ângulo para subir no prumo desse alicerce. Então veja, ele está dizendo: se a tua família sanguínea, terrena, é uma família, quando ele envia Jesus para morrer por nós e nos faz filhos, ele está constituindo nós como irmãos como uma família. Por isso a gente fala assim: ô irmão, a paz do Senhor, irmã, a paz, irmã, porque somos irmãos de fato. Ele é o Pai. É Ele que nos gerou. Se Ele gerou, Ele é o Pai. Aquele que gera é o Pai. E a semente foi o seu próprio sangue. Então você é amado do Pai, e estamos numa família cujo Pai é o cabeça. E nós precisamos entender que temos isso. Então anota isso aqui, qualquer salvo que não decide lutar pela família sanguínea e espiritual, esse salvo não é vencedor, não reina, irmão. Não reina, lamento, não vai reinar. Se você está fazendo parceria com as trevas, destruir teu irmão da direita ou da esquerda, você não vai reinar. Se você estiver emprestando a tua mente, os teus ouvidos e tua boca para praticar lachon hará e denegrir o teu irmão, você não reina por causa desse princípio. Qualquer salvo, ninguém tira filiação, é filho. Não vai perder salvação, é filho. Mas qualquer salvo que não decide lutar pela família, tanto sanguínea, que precisa honrar pai e mãe,
E também espiritual, porque Efésios diz que temos uma família espiritual. Eu tenho que honrar tanto a família sanguínea quanto a família espiritual. Esse salvo não é vencedor se ele não lutar pela família. Se ele é um destruidor, se é daquele que, em vez de juntar, espalha, ele não reina. Seja a família sanguínea, seja a família celestial. Ele não reina, porque Deus ele olha para nós como família. Então, se eu estou fazendo parceria com as trevas, ele vai me disciplinar com a zorrague que ele tem na mão. Ele não vai me condenar, mas ele vai disciplinar, e ele está virando mesa por aí. Porque ele quer pôr a casa em ordem, porque ele vai levar um povo, você querendo ou não, ele vai levar um povo justo. Um povo justificado, um povo lavado, um povo alinhado. Ele vai levar. E para que isso ocorra, ele precisa botar a casa em ordem, ele precisa acertar. Então eu preciso tomar muito cuidado nesses dias. Neemias capítulo 4, verso 15 diz assim: quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus, quem tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico. Quando os nossos inimigos descobriram que nós estávamos bem informados, olha o que Neemias está dizendo, irmãos, presta atenção nisso, é profético isso aqui hoje, é profético, é para a nossa casa, nossa família. Ele está dizendo, estavam bem informados sobre todos os seus planos, as trevas fazem planos, dos quais o teu olho natural não vê, eu não vejo, nós não vemos, as trevas tramam 24 horas, eles fazem tramóia de todo tipo, toda sordidez, toda destruição, eles tramam, mas aqui diz assim, sobre todos os planos, e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, pode ser o sigilo que for, Deus ele desbarata qualquer plano do inimigo. Você não se alegrou, eu vou ler de novo. Quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico, cada um. Levanta a tua mão. Todo plano sigiloso, as trevas ocultas, tudo que for feito em oculto, tudo que foi feito nas tuas costas, tudo que foi feito em sigilo, tudo que foi feito contra a tua casa, contra a tua família, o nosso Pai Celeste está dizendo, ele já desbaratou, ele já aniquilou, ele já cancelou. E você pode voltar para a sua obra natural, normal, ele diz o texto. Todos nós retornamos à obra do muro. Muro representa a construção. Você vai voltar a construir, você vai voltar a edificar, você vai voltar a caminhar, você vai voltar a crescer na sua vida. Espiritual, física, financeira, emocional, vai voltar a crescer, porque o Pai já desmontou tudo. É o que o texto diz. Você vê que a intimidação não parou Neemias, e não vai parar você, e não vai me parar, e não vai nos parar. Nós somos imparáveis, por quê? Porque o cabeça é imparável, o cabeça é Cristo. Neemias 4,16, agora eu faço expositivo que vai mais rápido. Neemias 4,16. A estratégia de Neemias. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha, a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Diga, unidade. Eles começam a trabalhar em unidade, não é um destruindo o outro, não. É todos num bem comum. Uns estão com armas, outros estão construindo, mas todos estão atentos e tudo está sendo edificado, diz o texto. Uns estão trabalhando, outros estão armados com lança, escudo, arcos e couraças. Tudo armas para ataque e armas para defesa. Enquanto outros estão dedicando-se à restauração da muralha, estão construindo. É assim, igreja. Um constrói, o outro protege enquanto constrói.
A mulher edifica, o marido protege o que ela edifica. É assim, família é assim. Na igreja é assim, a gente tem um plano para edificar, outro ora para que isso seja edificado, e assim vai. No fim, todos vão chegar num bem comum. Isso é a edificação. Verso 17: os carregadores por si mesmos tomaram as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra empunhava a sua arma. Sabe o que é isso? Oração e vigilância. Eles oram e vigiam. Então, uma mão constrói, a outra se protege. Eles estão atentos o tempo todo. É tempo de atenção. É tempo de ficar ligado que teu filho está vendo na internet. É tempo de ficar ligado que a audição que você está ouvindo. É tempo de ficar ligado, atento. Uma das mãos estão construindo e a outra está protegendo. Cuidado, é tempo de ficar ligado em tudo que está acontecendo. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas. Ou seja, voluntariado, as pessoas voluntariamente eles se apresentam para o trabalho, não fica esperando o pastor chamar, eles vêm, o que tem para fazer? Eu quero fazer. Isso é a unção da ceia, inclusive. A unção da ceia é assim: Senhor, aonde que vai fazer a ceia para o Senhor? Não espera Jesus falar. É se apresentar, isso é uma unção de companheirismo, de unidade, da qual a igreja que é vencedora, ela tem que estar inserida nisso aqui. Não é sentado criticando, não é fazendo um rodinho criticando um outro. Não. É se juntando para um bem comum. Cristo vem vindo aí, o rei está chegando, irmãos. Querendo ou não, o rei está chegando. Neemias 18. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta. Veja, e assim construíam. Mas espada para construir? Sim, a espada é para defender o que ele está construindo. O que tocava o chofar, presta atenção nisso aqui. Você que está me vendo em casa, você pode esquecer tudo, mas pega isso aqui, repita isso aqui. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim construíam. O que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim, para qualquer alarme que se fizesse necessário. Neemias está dizendo, alguns estão ali com a espada, a cinta, construindo, mas presta atenção, o que toca chofar não está por aí, ele está comigo. Por que está comigo? O chofar é a revelação. Porque quando toca o chofar, tem a revelação de que o inimigo está por ali, e Neemias diz assim, agora vai juntar todo mundo. Então, o Espírito Santo é a tipologia desse chofar, que traz a revelação do que está acontecendo. E o Espírito Santo, para revelar ao povo os perigos, ele vai usar Neemias. O Espírito Santo continua falando com a liderança, com o anjo da igreja. Se o Espírito Santo revelar para você algo que não revelou a mim, nós temos que tocar de lugar. É você que fica aqui, eu vou aí. Você que está me assistindo, se você acha que sabe mais que o seu pastor, senta com ele e toca de lugar, porque está no lugar errado. Princípio de autoridade, Deus só vai falar com liderança, ele fala com Moisés, ele fala com Josué, ele fala agora com Neemias. O chofar está junto de Neemias, não está junto com o povo. Ele está dizendo aqui, os edificadores, cada um vai trazer a sua espada à cinta, assim construíam. Mas o que tocava o chofar, a trombeta, caminha junto de mim. A revelação está comigo. Tudo que for acontecer é para mim que ele vai falar. Verso 20 vai confirmar, verso 19. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais, a toda a população, grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distante uns dos outros ao longo de todo o muro. Muitos de nós, quando começa a construir a nossa vida, esquecemos da vida da igreja. Muitos de nós começam a cuidar da sua vidinha particular, dos seus bens particulares, e esquece a comunidade da família celestial. Ele está dizendo, está tudo espalhado pelo muro, ou seja, está edificando, mas está todo mundo meio longe. Neemias está dizendo, é hora da igreja se unir, porque os tempos são difíceis. Jesus é que falou isso, dias trabalhosos esses. Recomendou aos nobres, aos magistrados, aos oficiais, tudo gente tinha muita incumbência aqui.
Neemias não era nobre, Neemias não era oficial, ele não era magistrado, mas agora ele está como governador, levantado pelo rei, e o chofar está com ele, e ele está dando direção, fala, ó, pode construir, mas presta atenção. O verso 20 vai dizer algo, ele diz assim, portanto, do lugar de onde vocês ouvirem o toque do chofar, não importa o que você está construindo, você ouviu o toque do chofar, junte-se o mais rápido possível a nós, ali. E aí ele termina e diz, o nosso Deus lutará por nós. Não importa o que você está fazendo na vida, se é uma convocação divina, se é uma convocação. Você que está aí me vendo, pegando teu pé, né? Mas não sou eu não, eu queria falar outra coisa. Mas eu vou falar, preciso falar. Quando há uma convocação no teu ministério, do qual você está, e se não está em nenhum, procure rápido enquanto é tempo. Você precisa submeter alguém. Quando lá no teu ministério há uma santa convocação para a oração, para um jejum, vá. Espalhado no muro, o inimigo pega. Você não consegue fazer nada sem direção. E a direção é quem está com o chofar. E o chofar está com a liderança. Eu queria tanto que mudasse esse princípio, que daí eu ficava tranquilinho, mas não é assim. Ele vai falar com a liderança da igreja. E ele está dizendo, quando ouvir, você junta rápido. Por quê? Porque se eu juntar rápido uma voz de comando, qual é o finalmente? Quem é que vai lutar? É nós que vamos lutar? É você que vai lutar? Não. Nosso Deus lutará por nós. Eu não sei o nível de batalha que você está passando com a tua casa, com a tua família, com a tua vida espiritual, se está capengando, se está firme. Eu não sei, não quero saber. Eu só sei de uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei e tenho certeza absoluta. O nosso Deus lutará por nós. E ó detalhe, se é Ele que luta por nós, a vitória já é certa. Ele nunca lutou e perdeu, não há derrota no currículo do nosso Criador. Não existe derrota. E concernente às nossas batalhas, basta ouvir o chofar. O chofar é a revelação, onde está a palavra. Você ajunta, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora o Espírito diz à igreja através de quem? Do anjo da igreja. Ouça, ouvir, obedeça, ouça. Os dias são difíceis, mas ele orienta. Você não ficará sem orientação. A sua família não vai ser atingida. A sua família poderá ser protegida o tempo todo. Aos teus olhos ou longe dos seus olhos. O Criador, ele cuida. Ele que gerou, ele zela, ele ama e ele vai cuidar até o final. Porque é ele que instituiu. Então a nossa casa, a nossa família, ela é zelada, ela é cuidada, ela é amparada, ela é totalmente protegida por aquele que a criou. Então ele está cuidando de nós. Por quê? Porque é breve, muito breve, o rei vai levar o seu povo. Pastor, eu não creio. Não é problema meu. O meu é só tocar o chofar. É só anunciar, ele vem aí. Neemias está na condição de um homem que era escravo, agora foi levantado como governador para restaurar uma cidade. Ele não é profeta, ele não é rei, não é sacerdote, não tem nenhum dos 5 ministérios. Ele foi levantado para fazer uma restauração, numa tipologia de que qualquer um de nós, qualquer um de vocês pode restaurar a família. É só botar o joelho, é só orar, é só clamar que ele responde. Alguém tem mais interesse na sua família do que você, o próprio Pai. Ele tem. E quando eu me uno a Ele, Ele vai fazer por mim o que precisa ser feito. Ele vai fazer pela nossa casa o que precisa ser feito. Seja o que for. Ele é Pai, Ele é provedor, Ele é cuidador, Ele é curador, Ele zela, Ele restaura. Neemias é restaurador. Ele fechou todas as brechas. Neemias, leia na tua casa, Neemias, é um livro curto. Ele fechou todas as brechas. Eu profetizo que não haverá brechas na tua casa. Levanta a tua mão, não haverá mais brecha na tua família. Satanás com seus demônios, as ações das trevas não vão encontrar brecha na tua vida. Você que está em casa, Satanás não vai encontrar brecha na tua vida, porque os muros são restaurados, as portas são colocadas e o Pai é o próprio que está protegendo. Diz a palavra que é Ele mesmo que luta
as nossas batalhas. Então só fica nele, na sombra dele, debaixo da proteção, debaixo do amparo, da revelação, do toque de chofar, da revelação da palavra, e deixa que o Pai faz o resto. A tua família está livre desse intento do mal. Porque o Senhor hoje decidiu que assim seja. É Ele que decidiu que seja assim. É Ele que decidiu que a tua casa seja protegida. É Ele que decidiu. Deus, o nosso, não é do outro não. O nosso Criador, é Ele que lutará por nós. E Ele já está lutando. E Ele já venceu, aliás. Amém. Louvado seja. Aleluia. Aleluia. Se você ler todo o livro de Neemias, ele é maravilhoso. Ele vai restaurar os muros, vai colocar os portões, ele vai fazer tudo o que precisa ser feito e vai restaurar as famílias. Aí, eles vão restaurar inclusive o culto, o templo, para ter o culto ao Senhor, porque não dá para restaurar sem cultuar aquele que é dono de tudo. Foi cantado. Ele é digno de tudo. Tudo foi restaurado. O Senhor está trabalhando, Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar a tua casa, Ele está pondo em ordem. Ordem é trazer a origem, Ele vai colocar tudo em ordem. Às vezes dói se for duro um pouquinho, mas deixa Ele trabalhar. Só fica na presença dEle, deixa Ele operar, deixa Ele fazer o que deve ser feito. Porque se Ele decidiu fazer, você querendo ou não, Ele vai fazer. Nós somos apenas barro. Mas o oleiro é Ele, e Ele vai te proteger em todas as instâncias da tua vida, porque família é alvo dos olhos dEle, Ele ama a nossa família, então vamos ser parceiros dEle, e não do outro. Quando Neemias recebe todas aquelas notícias, ele vai ser parceiro da divindade. Ele diz assim, não temam, não tenham medo, porque o nosso Deus é maior. É assim que ele fala. Então eu não fico com as notícias de televisão, com as notícias de mídia, eu fico com a revelação da palavra. Família é uma instituição divina, Ele ama minha casa, Ele protege meus filhos, Ele protege o casamento, Ele protege o pai, protege a mãe, protege o celeiro para que não falte nada, protege a saúde, Ele protege, Ele faz tudo porque Ele é quem é, Ele é o pai de família, a Bíblia diz. E aí, caso as famílias terrenas, sanguíneas, dão uma falha, Ele pega e institui todos nós como uma família celestial, cujo pai é Ele. E faz todos nós como irmãos. Para ser irmão tem que ter um pai. O pai é o mesmo. Somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo pai. Então nós temos um cabeça, que é o que comanda tudo. E Ele é aquele que comanda a nossa vida. Então, Neemias passa por isso. E nesse tempo do fim, ele está restaurando as famílias. Ele está reativando, realinhando as famílias. Desde a quarta-feira que a pastora deu aquela palavra profética de que haveria um alinhamento, ia colocar a casa em ordem. Eu já ouvi alguns profetas que nem sabem que ela existe e fala a mesma coisa. Então o Espírito está falando com a igreja. Ele vai pôr a casa em ordem, você querendo ou não. Então cuidado, cuidado. Agora sim, cuidado. De quem você é parceiro, é melhor ser parceiro dele, porque tudo que ele tem para mim e minha família é o que há de melhor. Dê ouvido à voz do Espírito, ao chofar da revelação do Senhor. Jamais dê ouvido às trevas. Quem é parceiro das trevas vai sofrer junto com elas. Mas nós não somos esse caso. Nós somos aqueles que ouvem a voz do Senhor. Estamos num tempo de restaurar a família. Família como alvo. A minha família pode ser alvo do que for. Mas presta atenção, a tua família pode ser alvo do que for, mas presta atenção, só quem vai acertar esse alvo é o nosso Criador, só Ele. Nós somos alvos, eu como um alvo, eu fico vulnerável aos olhares dEle. Que seja você um alvo vulnerável somente ao Criador, para que Ele te acerte com as chamas de amor, com as flechas benditas da revelação da palavra, alinhe, restaure, te dê saúde, te dê paz, te dê um tempo novo de restauração e de vida, que talvez você não viveu até hoje, mas vai viver a partir de hoje, porque o Senhor assim o disse, é Ele que falou. Ele termina dizendo, o nosso Deus lutará por nós. Ele está dizendo, apenas se assente, essa luta é minha.
Essa luta é minha. Por que a luta é minha? Porque quem instituiu família é Ele. Aquele que cria ou aquele que gera é o mesmo que cuida. Como família, Ele que gerou, é Ele que cuida. Só descansa nele. Só fica perto, atento ao shofar, atento à revelação. O amor do Pai está conosco. Há um manto de amor do Pai sobre a igreja. E Ele está cuidando, porque o Pai tem interesse de uma noiva linda e perfumada para o seu filho. E é Ele que vai cuidar dela. Como você veio para esse culto, que é apenas o início, ele é só o começo. Eu vou falar muito sobre família esses dias, porque Ele se mandou. Ele mandou falar para abençoar as famílias, porque Ele está preparando a sua família. Ele está preparando a esposa. Está preparando a esposa. Então eu vou falar muito sobre família, mas tudo é bênção para a nossa casa, para a nossa família. Nenhum mal vai chegar na tua tenda. Nenhum mal vai assolar a tua casa. Praga nenhuma vai atingir a tua casa, teu casamento. Praga nenhuma vai atingir teus filhos, nenhuma obra de macumbaria, de palavra de maldição, nada, nada. A tua família, ela é bênção, está debaixo da bênção e ela vai caminhar sendo abençoada e abençoadora por onde quer que você ande. Aonde você pisar, vai pisar um abençoado que abençoa. Amém? Assim seja. Abraça a pessoa do teu lado e entenda, é teu irmão, é tua irmã, então é da família. Abraça essa pessoa, diga, nós somos a mesma família, temos o mesmo Pai. Que a bênção seja com você, seja com a tua saúde. Porque a nossa família é uma bênção divina, aleluia.